Brasil registra mais de 4 milhões de brasileiros infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia. O número de pessoas que contraíram a doença dobrou em 50 dias. São mais de 1.000 mortes por dia. Já passou de 120 mil o número de óbitos. Lembrando que esses são números estatísticos e que estamos lidando com vida e morte, vidas perdidas e os nossos sentimentos, é claro, para todos aqueles que estão sofrendo pela perda de amigos e familiares. Agora, com esse número elevadíssimo de mortes, mais um manifesto foi lançado. Este pede o impeachment já. Uma pressão para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abra o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E a gente vai falar sobre esse assunto com Rafael Rodrigues da Silva, biblista e diretor nacional do Centro de Estudos Bíblicos. Olá, Rafael, bom dia, seja Olá, bem-vindo. bom dia, Marilu. Bom dia a todos, né? Bom E dia. o CEBI é um centro de estudos bíblicos e que a sua perspectiva é fazer a leitura da Bíblia ligada com a realidade. E Muito isso bem. Agora, nós a gente reunimos vai. vários grupos, né? Rafael, só um minutinho, a gente vai apresentar o nosso outro convidado e a gente Ah, já joia. começa, tá bom? Tá bom, E a ótimo. gente vai falar também com o Chico Whittaker, que é da Comissão Brasileira Justiça e Paz e cofundador do Fórum Social Mundial e apoia aí causas ambientais e movimentos contra o uso da energia nuclear. Olá, Chico, bom dia, prazer em recebê-lo também. Bom dia, Marilu. Muito obrigado, muito prazer em estar aqui com vocês. Muito bem, Rafael, diga lá, vamos falar Muito aí sobre bem. o Centro de Isso, Estudos Bíblicos, né? Que isso. inclusive lançou esse manifesto. Conta pra gente, inclusive, a Então, função desse em- centro e esse manifesto. Como é que se deu exatamente essa articulação, né? Porque nesse cenário trágico, eu já incluo aqui uma questão que realmente está causando indignação, Rafael, que nesse cenário trágico todo de guerra, né, o presidente Jair Bolsonaro diz que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, né? A representante da Organização Mundial da Saúde no Brasil, a Socorro Gross, sem falar no presidente, claro, né? Ela disse que existem desafios importantes quando a gente fala da nova vacina. Ela disse o seguinte: existem desafios regulatórios, de planificação de insumos, de aceitação da população, especialmente quando temos grupos importantes anti-vacinas e com fake news. Bom, como é que foi essa mobilização? Conta aí dentro desse contexto, Rafael. então, dentro desse contexto, o CEBI faz leitura a partir da realidade, junto com vários grupos em todo o Brasil. Nesse processo de leitura a partir da realidade, nós reunimos com alguns parceiros, né, principalmente ligados a essa discussão sobre cidadania, para poder, evidentemente, olhar para essa realidade quando nós já estávamos, naquele momento, perto de atingir 100 mil nos números estatísticos, né? Então, perto de atingir o número de 100 mil, foi todo aquele movimento social no Brasil inteiro de, de indignação, de protestos, de dizer algo contra esse governo que está aí, que é um desgoverno, né? Então, nesse quadro, nós temos que fazer alguma coisa. Ir para a rua não podemos, diante de toda a pandemia. Nós temos que fazer um movimento de pressão para os órgãos políticos, né, para poder começar a abrir esse processo de cassação desse governo que está aí. Então, foi daí que nasceu toda essa perspectiva de fazer essa petição quando a gente já estava atingindo 100 mil, né? Então, quando atingimos 100 mil era o silêncio, quando atingimos 100 mil era poder fazer as provocações nas redes sociais. E uma dessas foi fazer a petição para que possamos, pelo menos, pressionar para que a Câmara, né, faça essa abertura de impeachment. Porém, a gente sabe que fazendo essa pressão é demonstrando para a sociedade o quanto que muitos políticos estão com o rabo preso, o quanto muitos políticos estão totalmente interligados a esse desgoverno, que é o desgoverno do passa-boiada, mas também é o desgoverno que eu estou bem com esse desgoverno porque eu quero me prevalecer nas eleições no próximo momento. Então, o CEBI vem com toda essa manifesto para poder mostrar para a sociedade que a gente tem que ler lá atrás a luta profética lá de trás contra os governantes ruins, que nós temos que fazer isso na nossa atualidade, né? Contra
esse desgoverno e estampar isso para o mundo inteiro. A gente tem que fazer isso se propagar para tudo enquanto é canto. Muito bem. Agora, Chico, no manifesto diz que o Rodrigo Maia é conivente com os responsáveis pela maior tragédia vivida até hoje em nosso país, e diz o seguinte, que será imperdoável deixar de encaminhar imediatamente o impeachment do atual presidente da República. Eu queria que você falasse sobre esse trecho do manifesto, inclusive você entrou aí exatamente em parceria, enfim, com esse Centro de Estudos Bíblicos, né, Chico? Sim, exatamente. Olha, tem uma noção aí dentro, que é a noção de mortes evitáveis. Uhum. Digamos que o Covid provoca muitas mortes, mas há mortes que poderiam ser evitadas se o desgoverno não existisse. Ou seja, se houvesse um governo no nosso país. Porque o que aconteceu, de fato, no Brasil? Quando estava começando o governo, ele já começou mal, já dizendo, isso não é nada, isso é uma gripezinha, não dá bola. Já confunde a população toda. Todo mundo fica achando, mas qual é a importância disso? Depois, quando começa a apertar a coisa, aí o ministro da Saúde dele começa a fazer medidas mais precisas, isolamento, não, que é isso, não precisa isolar nada, coisa nenhuma. E aí ele dá demonstração pessoal, vai para a manifestação, se mete, etc. Ou seja, vai confundindo mais ainda a população. Então, nesse quadro, ele acaba se desentendendo com o ministro da Saúde, porque a população toda percebeu que aquele ministro da Saúde estava fazendo uma coisa séria. E começou, inclusive, a dar apoio para ele nas pesquisas, etc. E o que aconteceu, que é incrível, o Bolsonaro achou que o ministro da Saúde era um candidato a presidente mais forte que ele. E aí, por causa disso, resolveu afastar o ministro da Saúde. E pôs um outro, coitado, que ficou um mês lá, não conseguiu, porque aí entrou outro problema, que é outra loucura do Bolsonaro, dizer que tudo isso se soluciona com essa tal de cloroquina, que é a mesma coisa que o Trump falou lá nos Estados Unidos. Quer dizer, com cloroquina resolve. Aí, resultado, esse segundo ministro da Saúde, que era médico também, teve que sair, e não aguentou. Um mês e já foi embora. Aliás, esse ministro da Saúde participou da reunião, aquela incrível reunião de ministério, em que o Salles falou, temos que aproveitar que todo mundo está preocupado com a pandemia e vamos fazer passar a boiada. Tudo que puder fazer para destruir esse país, vamos fazer já, imediatamente, antes que o pessoal acorde, esqueça da pandemia. Então é todo esse mistério que faz o quê? Um monte de gente que morreu porque estava confusa em relação ao que era exatamente esse vírus. Se era sério, se era importante, se não era. Tem que fazer isolamento? Não tem, não precisa, faz, não faz. Ou seja, essa é a grande culpa do Bolsonaro, que ele fez não só por palavras, ele fez por atos. Houve cenas televisionadas em que ele, no meio do povo todo, dá uma tossida e toca a mão da senhora que está no meio que está ali, ou seja, totalmente irresponsável. Então, isso é o grande problema. Por isso, nós dizemos, olha, qualquer outras coisas que ele está fazendo, tem 50 pedidos de impeachment na mesa do Maia, mas esse assunto é um assunto muito específico, só esse dá genocídio, objetivamente. E se for intencional essa coisa, quanto mais indígena morrer, quanto mais preto morrer, quanto mais pobre morrer, melhor, é um genocídio. Por isso tem 4 processos já contra ele no Tribunal Penal Internacional. E aqui no Brasil, nada. Nós continuamos seguindo a bonde. Quer dizer, o chamado inaceitável virou natural. Por isso que entrou essa petição. Essa petição entrou no momento adequado. Gente, acorda! Acorda, senão vai tarde demais. E cada dia que passa, mais gente que poderia não ter morrido, morre. Só soluciona isso se tirar esse cara daí da presidência e com ele o ministro dele da Saúde, que não é senão militar, que está em outras coisas, estava trabalhando em logística, não é médico, não é nada. Ou seja, é uma autêntica irresponsabilidade, eu diria uma autêntica loucura o que está passando no Brasil. E as mortes estão aumentando. Os 100 mil que fizeram o CEBI entrar com
com essa petição, agora já são 120 mil, e vai subindo, e vai subindo. Todo esse pessoal poderia não ter morrido e poderá não morrer se o Bolsonaro, o mais depressa possível, isso que é o negócio, o mais depressa possível, cada dia passa, é um morto por minuto no Brasil. Cada dia que passa não dá. E esse que é o drama. E agora, o que, é que a gente fala, você fala da conivência? Se o Maia segura tudo que existe lá de pedido de impeachment em cima da mesa dele, que dá para fazer um samba louco, dá para juntar todos eles, dá para pegar um mais importante, dá para pegar o que quiser, mas bota isso para votar, porque daí a gente vai fazer o quê? Os deputados que estão com o rabo preso, como você disse, vão pensar duas vezes, porque aí vai ser eles todos assumindo a culpa das mortes evitáveis, ou seja, sendo coniventes com o presidente e assumindo, portanto, essa culpa também. Bem, falei demais. Não, tudo certo. Agora, Rafael, eu achei simbólico o fato de vocês lançarem esse manifesto, né, no dia do falecimento de Dom Pedro Casaldáliga, né? E vocês colocam no manifesto a seguinte expressão do Dom Pedro Casaldáliga. Ele diz o seguinte: é oportuno relembrar, né, que em caso de dúvida, fique do lado dos pobres. É isso, né, Rafael? É isso mesmo, porque no fundo essa frase de Dom Pedro, que é um profeta da Igreja do Araguaia, um profeta da Igreja do Brasil e um profeta da Igreja da América Latina, de que no fundo perguntavam para ele se a teologia da libertação tinha acabado ou se não tinha mais, né? Então, no fundo ele está dizendo, o que importa, se a teologia passou ou não, o que importa é ficar do lado dos pobres, é que os pobres estão aí tendo alguém e tendo a força do lado deles. E essa perspectiva que a gente levanta, principalmente lançar a campanha, lançar esse manifesto e essa petição para a gente combater esse desgoverno, é fazer acordar a profecia. E pouco tempo antes, nós tivemos a carta assinada por 152 bispos, fazendo uma dura crítica a esse governo. Então, esse movimento que faz renascer, reaparecer o caráter profético da religião, que a gente está vendo que também é o contrário, lá do outro lado, do lado desse desgoverno, tem uma prática religiosa conivente, assassina, legitimadora desse poder, né? Que é essas práticas religiosas que apoiam Bolsonaro, ou que apoiam um governo genocida, um governo assassino. Então, é claro que nós estamos aqui não se tratando somente de combate de narrativas, mas para poder dizer onde é que está o Evangelho, onde é que está pulsando a vida, né? E essa é a perspectiva que nós tomamos enquanto leitura popular da Bíblia, leitura a partir do povo, e que essa leitura tem que provocar transformação da realidade. E uma forma de transformar essa realidade é fazer pressão para que esse governo caia. Nós precisamos tirar esse governo, e tirar Bolsonaro é tirar todo esse governo de ministros que não são ministros de nada. Tem um ministro que é da educação, que não é da educação. Tem um ministro da saúde, que não é da saúde. Tem um ministro do meio ambiente, que não é do meio ambiente. Então, a cambada de ministros que estão lá não tem nada a ver com as pastas que eles ocupam. Eles têm pastas que ocupam para destruir o que é direito e garantia do povo. E aí nós não temos mais direitos humanos, não temos saúde, não temos educação, não temos meio ambiente. A Amazônia está indo embora, né? Então isso tudo que é a perspectiva que nós assumimos para poder fazer brotar a profecia. Pedro Casaldáliga morreu, mas a profecia dele continua, e de tantos outros. Exatamente. E agora eu vou lembrar aqui sobre essa petição, inclusive o Chico Itaker me mandou aqui, eu já assinei, inclusive, change.org/Maia, queremos, impeachment já. Então é assim, Maia, queremos impeachment já. Então é importante que já nesse final da entrevista, quem está acompanhando e puder já entrar aí no qualquer
site de buscas, coloque exatamente isso e assine. Isso é muito importante, porque não tem nada mais importante do que a vida. Não é isso? Direito à vida. Eu queria que vocês falassem sobre esse direito à vida, que realmente a gente está... realmente não muitas pessoas, né, milhares de pessoas não tiveram esse direito, né, à vida. Como vocês dois já falaram, por realmente inação, na realidade, inação desse governo, do presidente e dos ministros. Vamos falar um pouquinho sobre esse valor da vida, Chico e Rafael. Olha, é o que nos move em geral, né? Todos nós, a todos que estamos ouvindo, quer dizer, obviamente, ninguém é pela morte. A morte, obviamente, ela vem um dia, mas no correr da nossa existência. Mas buscar a morte, esse já é diferente. Esse, inclusive, falam os especialistas, os sociólogos, chamam essa política de necropolítica, ou seja, a política da morte, que começa com ódio, que foi a característica de toda a campanha desse nosso presidente atual. Quer dizer, toda a campanha dele foi lançar o ódio sobre aqueles que, segundo ele, fizeram a desgraça. Que desgraça do Brasil. Ou seja, ele está, no primeiro dia, Marilu, primeira semana, 15 dias depois de ter sido eleito, ele foi aos Estados Unidos, que é o grande espelho para ele. O Trump é o grande modelo para ele. Então, ele foi para lá e numa mesa com o embaixador, com toda uma grande mesa, ele diz o seguinte: olha, nós não temos muita coisa que fazer no Brasil por enquanto, não. Por enquanto, nós temos que destruir. Primeiro, destruir. Ou seja, estão destruindo tudo que podem. Aliás, quando o Rafael fala do ministro que não é da educação, nós até podemos dizer é o ministro contra a educação. É o ministro contra o meio ambiente. O que esse ministro do meio ambiente está fazendo na Amazônia é um crime contra a humanidade. Quer dizer, não dá para deixar de destruir essa Amazônia que tem no Brasil um papel fundamental no nosso clima e tem um papel fundamental no mundo, porque de lá que vêm as chuvas. Quer dizer, sem as chuvas que se formam, se criam, as gotículas todas que se criam na Amazônia e que depois até se fala num rio aéreo de água que vem para o sul do Brasil e que para o mundo todo. Então, isso tudo está ligado a quê? A termos condições de vida no planeta, que é o grande drama que o mundo inteiro está vivendo atualmente. É possível, aos mais pessimistas, que falam em colapso ambiental. E colapso ambiental significa deixarem de existir condições de vida no planeta. É gravíssimo o que está acontecendo. Nisso, a Amazônia tem um papel fundamental. Então, a total inconsciência disso. Aliás, esse Bolsonaro é inacreditável como é um cara despreparado. E podemos dizer que é um cara que não sabe o que está acontecendo. Ele está pensando, tem características psicológicas muitas do psicopata. O psicopata não sabe o que acontece no mundo, acontece com ele. Está voltado para ele mesmo. Não tem nenhuma empatia com o que acontece com as pessoas. Característico. Então, ninguém vai dizer que ele é psicopata ou não, que para isso precisaria um exame clínico, psiquiatras, psicólogos estudarem. Nunca vai ser possível fazer isso. Mas pelas características do quadro do psicopata, é inacreditável como a gente vê todas lá. Primeiro, o egoísmo total. Segundo, a capacidade de sedução que ele tem. E terceiro, a total descompaixão. Quer dizer, ele não se preocupa. Então, ele já falou várias vezes, e eu com isso? E daí? Eu não sou coveiro, não posso, vou cuidar do quê? Deixa morrer. Temos que morrer um dia mesmo. Quer dizer, total falta de compaixão. Agora, eu queria assim, insistir um pouco, o Marilu, aí, na chamada petição. Nós, cidadãos comuns, que não temos nenhum poder político, não estamos em cargo nenhum político, poder nenhum político, não podemos também agora ir para a rua, deveríamos encher as ruas para dizer fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Não podemos. O que é que nos sobra? Sobra pelo menos duas coisas. Assinar essa petição e fazer com que muita gente assine essa petição. E não se trata somente de assinar, opa, assinei, ponto. Não. Agora vou convencer
meu irmão, meu tio, minha mulher, meu avô, minha avó, todo mundo, meu amigo, meu colega de trabalho, essa petição é urgente, urgente. Nós precisamos viralizar essa petição nos meios sociais. Nós precisamos fazer com que os sem poder do Brasil inteiro se levantem e mostrem que não queremos Bolsonaro, para ver se pelo menos o Maia acorda para a responsabilidade que ele está assumindo, uma responsabilidade de conivente com o crime de genocídio, com o crime ambiental, com todos os crimes que estão sendo obtidos no Brasil. Então há uma urgência muito grande, urgência. Então, se a gente conseguisse milhares, milhões de pessoas assinassem essa petição, pelo menos era um caminho para mais gente começar a falar disso. Se pelo menos os que assinaram fizessem com que mais gente comece a falar disso. Vamos falar disso dia e noite, todos os dias, com muito todo bem. Mundo que passa pela minha frente. Passou pela minha frente, pergunta, assinou? Não. Então, pense bem. Muito bem, Chico. Vamos deixar o Rafael também só acabar de falar aqui, falando da importância, né, dessa petição, valor da vida. Lembrando, Maia, queremos impeachment já. Busque aí no site de buscas e assine essa petição. Diga lá, Rafael, só para a gente encerrar aqui nossa conversa, que nosso tempo já esgotou aqui. Então, quando a gente estava para lançar essa campanha, a gente fazia várias reflexões e incursões na Bíblia. E lá na história dos reis, principalmente na história do Davi, tem uma questão que ele estava num ambiente de guerra e o profeta colocou para ele, olha, Deus está te colocando algumas opções. E aí tem a opção, olha, nessa situação, a sua opção é se entregar. A sua opção diante dessa guerra é dizer e decretar para o povo, olha, gente, eu errei, eu fracassei, e aqui está, e sai do poder. E tinha uma última opção, que era a opção dele, ao invés de se entregar, ele entregar o povo. E esse povo que ele ia se entregar, iam ser todos mortos, iam morrer 100 pessoas, 100 homens. Qual foi a opção do rei na sua tirania? Eu vivo e continuo no poder e o povo morre. Qual é a opção desse governo que está aí? A opção dele é uma opção clara. Que o povo, que os pobres, que os negros, que os indígenas, que os desvalidos morram. Né? E eu continue no poder. Portanto, é que está se preocupando cada vez mais em querer ficar no poder. Ou querer estar em 2022. Essa é a bandeira. E se essa é a bandeira de Bolsonaro, essa também é a bandeira de muitos políticos que estão lá, é a bandeira que está o Maia também. Eu quero continuar. E para eu continuar, que o povo morra. Então, nessa defesa da vida, nós estamos nessa campanha, nesse manifesto, para poder dizer, nós temos que tirar os tiranos de lá. Isso é tirania. Tirania quando se brinca e faz da vida humana um mero joguete. E é isso que o Bolsonaro fez o tempo todo. O povo é joguete. E tanto, cada vez é um joguete. Lá é uma gripezinha, morre tantos. Agora, com 120 mil, não, vacina, que opta, vacina é uma opção. Não pode obrigar o povo a vacinar. Então, isso tudo é clara evidência da ação de um tirano. Bom, a gente está encerrando então essa conversa. Muito obrigada, Rafael Rodrigues da Silva, biblista, diretor nacional do Centro de Estudos Bíblicos. E muito obrigada, Rafael. Um beijo para você. E vamos ver se o pessoal assina mesmo essa petição, hein? Isso, tem que assinar. E muito obrigada também a Chico Itaque, da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Chico, um grande abraço para você também. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos pela ajuda que você está dando a essa campanha que é essencial no Brasil de hoje. Tá certo. Um abração para vocês. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.